Olá pessoal! Hoje iremos falar sobre polaridade das moléculas. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, dê seu like para que possa crescer mais e mais. Roda a vinheta! Polaridade de moléculas depende de dois fatores. Primeiro, a diferença de eletronegatividade, certo? E segundo, a geometria molecular. Então, iremos rever o conceito de eletronegatividade. Para quem não lembra, eletronegatividade é a tendência que o átomo de um determinado elemento apresenta para atrair elétrons, tá? E como é que essa diferença de eletronegatividade ela varia na tabela periódica aqui, ó, tá? Nos grupos, que são as famílias, né? Ela varia de baixo, tá? Ela vai variar aqui de baixo, certo? Na parte aqui de baixo, que tem um átomo grande, para cima, tá? O átomo aqui em cima é pequeno e aqui é grande, devido às camadas eletrônicas, tá? Então aqui, pelo fato de ter um número atômico menor, tem um número de camada menor, portanto o raio atômico é menor. E aqui tem mais elétrons, tem mais número de camadas, então o tamanho do átomo é maior. E como é que ela varia nos períodos da tabela periódica? Ela varia da esquerda para a direita, então ela aumenta, né? Então aqui é pequeno o tamanho do átomo e aqui é grandão, né? Significando dizer que a eletronegatividade, essa facilidade que um átomo tem de atrair o elétron do outro átomo, ela varia dessa forma aqui na tabela periódica, tá? Então, a polaridade da molécula ela vai depender dessa diferença de eletronegatividade. Quanto mais eletronegativa é a molécula, mais polar ela será, beleza? Observando que esses elementos que estão aqui acima, ó, nessa parte aqui acima, eles são os elementos mais eletronegativos, beleza? Então, os elementos que estão aqui abaixo, eles são menos eletronegativos. Então, aqui, quem está aqui acima tem mais facilidade de atrair o elétron do outro átomo, tá? Ok? Então, nós temos a molécula é apolar, tá? Então, toda ligação covalente, quando ela é apolar, ela se estabelece entre átomos com eletronegatividades iguais. Então, por exemplo, se eu tenho uma molécula hidrogênio e hidrogênio, então a eletronegatividade do hidrogênio é 2,1, do outro é 2,1, então são iguais, tá? Então eu digo que essa molécula é apolar, ela não tem polos, tá? Então aqui essa molécula, por exemplo, eu tenho dois elementos diferentes. Então quando eu tenho dois átomos diferentes, né? Eu tenho átomos também com diferentes eletronegatividades, tá? Então essa molécula, logo eu digo que essa molécula é polar, tá? Então a partir desses valores, né, que temos aqui, ó, foi possível construir uma fila de eletronegatividade, tá? Existe até um macetezinho bem simples, bem rápido, né? Para a gente não se perder. Quem é mais eletronegativo e quem é menos eletronegativo. A eletronegatividade ela vai aumentar assim, gente, ó. Hidrogênio, fósforo, carbono, enxofre, iodo, bromo, cloro, nitrogênio, oxigênio e flúor. Então existe um macete, ó. Fui, o F, né, de flúor, ontem, O de oxigênio, no clube, no N, nitrogênio, clube, Cl, né, cloro, briguei, Br, bromo, e o I, iodo, saí, o S de enxofre, correndo, o C de carbono, e para, o P de fósforo, o hospital, H, hidrogênio. Então notem, observem que o flúor aqui, ó, ele tem maior diferença de eletronegatividade. Então ele é maior do que o oxigênio maior do que o nitrogênio e assim sucessivamente, ó, tá? Então significa dizer o quê? Que, por exemplo, nitrogênio, né? Pegar aqui o nitrogênio e comparar, por exemplo, com éster, com enxofre. Quem tem maior diferença de eletronegatividade? O N. Então ele vai ficar o que? Mais o que? Ele vai ficar mais negativo, né? Então quem vai ficar mais negativo? Negativo vai ficar o nitrogênio. E o enxofre, como ele está abaixo aqui da fila, né? O S está abaixo do N,
Então a tendência dele não é ficar eletronegativo, é ficar eletropositivo, né? Ou seja, ele não tem facilidade em atrair o elétron do nitrogênio. Então quem tem facilidade de atrair o elétron do enxofre, do S, é o nitrogênio, porque pela fila, pela regrinha aqui, né, ele é maior, né, ó, ele é maior do que o S, por isso que ele fica negativo. E assim os demais. Se eu pegar o Br e comparar com o carbono, o Br é maior do que o carbono. Então quem tem mais facilidade em atrair o elétron do carbono é o Br e não o carbono. Mas essa ligação vai ser polar? Vai ser polar. Só que ela vai polarizar em qual parte? Na parte onde o elemento tem carga negativa. Por exemplo, aqui ó, o cloro, né? O cloro e o hidrogênio. O cloro está onde aqui? Ele está aqui, ó. E o hidrogênio está onde? Ele está aqui. Quem está acima de quem? O cloro está na frente. Então ele é maior do que o hidrogênio. Então ele vai ficar aqui o quê? Ele vai ficar negativo, né? Ele vai ficar negativo. E o hidrogênio vai ficar o quê? Positivo, tá? Então bora lá. Então aqui o cloro vai ficar negativo, né? O cloro vai ficar negativo, tá? E o hidrogênio vai ficar o quê? Positivo. Significando dizer o quê? Que quem tem mais facilidade para atrair elétrons é quem desses dois? É o cloro. Por quê? Porque pela fila ele está mais negativo, o hidrogênio está mais positivo. Tem uma regrinha bem fácil para identificar se uma molécula é polar ou não, tá? Essa regrinha aqui é a regrinha da nuvem eletrônica, tá? Então, essa nuvem eletrônica, tá? A gente vai entender o que é essa nuvem eletrônica. Então, essa nuvem eletrônica é o seguinte: quando eu tenho um par de elétron não compartilhado, tá? Eu digo que esse par de elétrons é uma nuvem eletrônica, ela tem elétrons, por isso que o nome é nuvem. Quando eu tenho também, por exemplo, uma ligação simples, né? Um tracinho. Quando eu tenho uma ligação dupla, então significa dizer o quê? Que uma ligação simples é uma nuvem, é contado como uma unidade. Uma ligação dupla é contado como uma unidade, não como uma dupla, é uma unidade. Uma ligação tripla, ela também é contada como uma unidade de nuvem eletrônica. Então, por exemplo, se eu tiver uma ligação tripla entre dois átomos, eu vou dizer que eu só tenho uma nuvem eletrônica, tá? Então, observando aqui, tá? Então, observando aqui, ó, qual é a regra geral para que uma molécula seja apolar, utilizando a regra da nuvem eletrônica? Se a quantidade, tá? Se a quantidade aqui, ó, de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central for o que, galera? Igual a quantidade aqui de átomos iguais ligados ao átomo central. Tipo assim, ó, aqui é uma nuvem eletrônica, vamos colocar para cá, ó, né? Vamos fazer isso aqui, ó, carbono, ó. Observe que essa ligação aqui é essa ligação aqui, ó, ligação dupla. Então eu tenho uma nuvem. Aqui eu tenho outra nuvem, certo? Outra nuvem. Então são quantas nuvens? Duas, tá? São duas nuvens, tá? Eu tenho quantos átomos iguais ligados ao átomo central? O oxigênio é o átomo que está o quê? Ligado ao átomo central. O outro oxigênio também, então eles são iguais. Então eu tenho dois também. Então olha só, toda vez que essas nuvens elas forem iguais aos átomos na lateral, aí eu vou ter o quê? Uma molécula polar, tá bom? Agora, por exemplo, eu tenho aqui 4 nuvens eletrônicas, tá? E também 4 nuvens eletrônicas, tá? Com certeza a molécula só pode ser apolar, tá? Então aqui, ó, observe, ó, uma nuvem, 2, 3, 4. Aqui no caso é uma ligação simples, tá? Aí, por exemplo, quando eu tenho essa quantidade diferente, aí eu digo que a molécula é polar. Então, por exemplo, a água, vamos colocar a água aqui. A água, H, né, 2O, tá? Então aqui eu tenho aqui um par de elétrons, né, que sobrou, e o outro par de elétrons, tá? Então eu falei para vocês que esse par de elétrons que sobrou é esse X aqui, ó, XX.
É o parzinho de elétrons. Então, um par desse é uma nuvem. Aqui, duas nuvens. Aí aqui eu tenho outra nuvem, né, ó. Outra nuvem e outra nuvem, tá? Então, eu tenho 4 nuvens, tá? Só que os átomos que estão ligados, né, diretamente no átomo central são diferentes. Então, eles são iguais, na verdade, só que essa quantidade aqui é diferente de que das nuvens eletrônicas. Então, quando isso acontecer, eu tenho um caso de uma molécula polar. Observe aqui também, ó, eu tenho aqui essa molécula, essa daqui, ó. Eu tenho quantas nuvens eletrônicas? Eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 nuvens eletrônicas, né? Mas só que os átomos ligados ao átomo central, os átomos na adjacência aqui, ó, né, na lateral, eles não são todos iguais. Então tem um hidrogênio bem aqui, ó, que ele é diferente. O Cl é igual, né? O Cl aqui, ó, ele é igual do Cl, o Cl é igual aqui no Cl, ó, do Cl. Então nós temos 3 átomos iguais ligados ao átomo central, mas o hidrogênio não é. Então aí eu tenho apenas 3 átomos iguais aqui, ó. Então essas nuvens são 4, são diferentes da quantidade de átomos ligados ao átomo central. Então, portanto, a molécula é polar. Uma outra regra que é a da simetria. É bem simples da simetria. O que diz o primeiro caso? Não há pares de elétrons não compartilhados e todos os átomos ligados ao átomo central são iguais. Disso resulta uma molécula aqui, galera. Aí vai resultar aqui uma molécula apolar, tá? Então o que ele diz? Quando não há pares de elétrons não compartilhados, ele quer dizer o seguinte, pessoal, ó. Quando não tiver pares de elétrons não compartilhados aqui, ó, no átomo central, ó. Por exemplo, o berílio não sobrou pares de elétrons, né? Não sobrou pares de elétrons. Então, como não há pares de elétrons, né, não compartilhados, né? E os átomos ao redor dele aqui, ó, o Cl e o Cl, eles são iguais, aí eu digo que essa molécula aqui só pode ser molécula apolar, tá bom? Usar aqui o termo da simetria, beleza? Simetria ao redor do Be. Então, o carbono aqui, por exemplo, também, ó, ele não tem nenhum elétron aqui ao redor dele, nenhum par de elétrons não compartilhado. Mas ele tem 2 átomos iguais, oxigênio e oxigênio. Então a molécula vai ser o que? Apolar. Por exemplo, essa molécula aqui, BF3. Ó, eu tenho 3 F iguais. Sobrou algum par de elétron aqui no átomo central? Não. Então a molécula também vai ser o que? Apolar. Tá? Então a moléculazinha vai ser apolar. Continuando aqui no primeiro caso ainda, falando aqui de outras moléculas. Por exemplo, o CH4, o metano, né? Nós temos aqui 4 hidrogênios, né, iguais e um carbono. Então, sobrou algum par de elétrons no átomo central? Não. Não sobrou. Os elementos são iguais? Tchau. A molécula só pode ser o quê? Apolar. Aqui do mesmo jeito, tem um 4Cl, 4 moléculas iguais. E só tem um carbono, né? Então, a molécula... Sobrou algum par de elétrons aqui no carbono? Não. Então, a molécula só pode ser o quê? Apolar, tá? Então, é bem simples a regra. Vamos para o segundo caso, que trata sobre o quê? Quando existir um ou mais pares de elétrons não compartilhados, tá? Ou nem todos os átomos, né? Nem todos os átomos ligados ao átomo central são iguais. Disso resulta uma molécula, né, polar, tá bom? Então, pelo uso da simetria, nós também identificamos quando a molécula é polar ou não. Por exemplo, aqui, ó, os átomos aqui, eles são diferentes, ó. Hidrogênio é diferente de N. Então, aqui, o que acontece? Os átomos são diferentes, né? Estão ligados ao átomo central, certo? Existe uma assimetria, né, ao redor do C, tá? O hidrogênio é diferente do N, então, se a gente for observar aqui, existe uma assimetria. Então, nesse caso aí, a molécula é polar, tá bom? Então, lembrando que um detalhe muito importante, ó, quando existir um ou mais pares de elétrons não compartilhados. Aí também fala assim, ó, ou nem todos os átomos ligados ao átomo central são iguais, tá bom?
Então, quando existe isso aqui, ó, por exemplo, isso aqui, ó, eu tenho um oxigênio e tenho 2 hidrogênios. Esses átomos entre si, eles são diferentes. Então, existe uma assimetria. Se você for fazer aqui, né, um corte aqui, ó, esse lado, olha só, esse lado aqui, ó, ele vai ser igual desse, por quê? Só por causa do hidrogênio. Mas o oxigênio e o hidrogênio, eles são diferentes. Então, essa parte aqui da molécula, ela é assimétrica, tá? Então, no caso aqui, o corte não seria aqui, né? Seria onde? Seria assim, ó, né, ó, aqui, ó, né? Se a gente for fazer um corte aqui, ó, tá? O oxigênio é diferente do hidrogênio, né? E aqui também, tá? Então, a molécula vai ser o quê? Polar. Aqui é a mesma coisa. Aqui eu tenho, ó, elementos iguais. Observa aqui um detalhe. Só que ele disse o seguinte, que quando existir um ou mais pares de elétrons não compartilhados, ó, o par de elétrons aqui não compartilhado, ó, o X e o X, ó, lembra? Né? O par de elétrons não compartilhado. Então, quando isso acontecer, né, vocês já vão dizer que a molécula é polar, tá? A molécula vai ser polar quando aparecer um ou mais, está dizendo um ou mais. Aqui só tem um par. Professor, mas aqui os elementos aqui ligados ao átomo central são iguais. Não, não tem problema. O importante é que você identifique esse par de elétrons aqui solto, livre. Por exemplo, bem aqui na água, ó, eu tenho 2 pares de elétrons, ó, né? Então aí 2 pares de elétrons, né? Eu já tenho o quê? Eu já sei identificar que essa molécula vai ser o quê? Polar. Só pelo fato de observar esses pares aqui, ó, tá? Por exemplo, bem aqui, professor, aqui não tem nenhum par de elétrons solto, porque a regra diz, nem todos os átomos ligados ao átomo central são iguais. O hidrogênio é diferente do cloro e desse lado aqui também, ó. Então, eles têm uma assimetria ao redor do carbono. Se vocês for fazer aqui um corte, né? Se a gente for fazer um corte aqui, a gente vai observar isso aí, ó, né, ó. Hidrogênio diferente do Cl e esse também, ó. Tá? Então a molécula vai ser polar, beleza? Então quando os elementos forem diferentes, molécula polar. Quando existir par de elétrons não ligado, molécula polar também, tá? Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês aí com esse assunto de polaridade, beleza?